mensagem está saindo de feira. Eu mandei. Pronto, ele vai fazer as contas de onde eu estou. Ele é que Só tem 15 minutos.
Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui, né? Estamos para mais um encontro do nosso grupo de pesquisa, no caso, o segundo relacionado a esse semestre. E hoje, como temática principal, né, vamos discutir um pouquinho sobre aquele artigo que foi publicado lá no grupo, já está sendo descrito no cronograma, tudo mais. Hoje, quem vai conduzir essa questão da apresentação, especialmente vai ser Fernanda, mas todo mundo pode estar disponível para poder dar suas indicações, falar o que achou sobre o artigo, conversar um pouco sobre essa temática, tudo mais, tá certo? Então, Fernanda, você já pode começar? Tá tranquilo aí? Eu acho que Fernanda não entrou ainda, mas eu acho que a gente já pode ir começando. Na hora que ela entrar, ela toma conta. Alguém pode projetar o artigo aí? Oi? Estão me ouvindo? Então, sim, Fernanda. Ela tá aqui, professor, na sala já. Ah, tá aí? Ah, massa. Boa noite. Já estou aqui já. Vou projetar aqui minhas anotações. Deixa eu só encontrar a tela aqui. E aí eu volto. Acho que não vai dar certo, hein, amigos? Acho que vai dar certo, pronto. Então, enquanto eu vou projetando aqui, boa noite para vocês. Para quem é novo, eu sou Fernanda, sou fisioterapeuta já formada desde 2020. Sou terapeuta e fisioterapeuta em terapia intensiva, né, no caso. Trabalho na área. E atualmente eu sou mestranda no programa de pós-graduação de enfermagem em saúde. E aí, vou apresentar agora o artigo. De antemão, achei o artigo muito interessante, né? E aí, como o professor Rodrigo tinha pontuado no grupo, ele tem aí algumas coisas que vão, como a gente pode dizer, despertar algumas coisas na gente, né? Enquanto estudantes, né, dessa área aí. Então, serve tanto para quem já está trabalhando, como também para quem ainda vai, né, entrar nisso, e eu acho que vai ser uma discussão bem interessante. Aí eu já falei aqui vários minutos, mas o slide ele está na sua pior fase. Então, eu vou me esforçar aqui para funcionar. Acho que vou ter que sair aqui para funcionar. Meu Deus.
Ô, Fê, você tá travando um pouquinho. Só um minuto. Ô, Fernanda, você quer que eu tente compartilhar por aqui?
caso esteja pesando demais na internet. Posso tentar. Certo, peraí que eu vou... porque deu erro no aplicativo, então deixa eu ver se vai funcionar aqui. Aí, acho que vai. Deixa eu colocar aqui, aí a gente vai tentar fazer isso, porque eu tentei baixar o PowerPoint e deu erro, aí eu falei, nossa, vai dar tudo certo, mas parece que eu fui enganada. Mas fora isso, acho que vai funcionar. Vocês estão vendo a apresentação? Aqui não tá aparecendo para mim, não. Não. Se sim, diga sim. Se não, diga não. Não. Meu microfone não tá aparecendo ainda, né? E agora? Ai, tô rindo de nervoso já, que ódio. Então, aqui tá dizendo que tá compartilhando. Então, o que será que tá acontecendo? Tenta compartilhar Ai, o que ódio. arquivo no grupo e alguém da gente compartilha a tela. Vou começar a falar, e na hora que aparecer, quando ele quiser, a gente vai ver. Mas por enquanto vocês vão ter só que me ver, desculpa. Desculpa, gente. Mas no grupo é porque o arquivo não tá baixando. É porque o arquivo. Vou tentar de novo aqui para ver se vai. Mais uma vez. E hoje é um dia que tá. Aí que tá bom. Pronto, agora vocês estão me vendo, me ouvindo? Eu vou desligar essa câmera para não consumir tanta memória. Acho que agora vai. Vendo não vão estar, com certeza. Mas me ouvindo, acho que vocês vão estar. E aí? Estamos ouvindo. Pronto, então. A apresentação tá aí. Se não aparecer para vocês, acredite, ela vai aparecer em algum segundo e eu vou deixar ela aqui para eu me basear no que eu vou falar. No que eu vou falar. Então, é isso, né? Essas coisas acontecem. Então, o que a gente vai falar hoje é sobre a questão de dose de mobilização.
concordam comigo. O artigo é basicamente sobre a questão de dose. Então, aqui no grupo, a gente já teve algumas discussões sobre mobilizar o paciente, a gente já teve discussão sobre que é bom mobilizar o paciente, a se aprofundar em outros quesitos. Por exemplo, né, é bom mobilizar o paciente e quanto que eu devo mobilizar, né? Então, acho que essa aí já é uma discussão mais profunda a respeito desse tema. E aí, né, o título do artigo é The Optimal Dose of Mobilization Therapy in the ICU, a Prospective Cohort Study. Então, é um estudo alemão, né, e ele vai falar justamente sobre essa questão da dose da mobilização. E aí, quando eu estava lendo esse estudo, o que eu quis trazer, né, na introdução? Eu quis falar um pouquinho sobre a questão da mobilização, como geral, mas eu acho que seria interessante falar um pouco da dose. E aí, falando de dose, né, esse é um conceito importante. Não, falando ainda da questão da mobilização, né, a gente sabe que uma pessoa internada, né, na terapia intensiva, ela vai, né, sofrer impactos, tanto no quesito força muscular, que é uma variável relacionada à função, né, e à estrutura muscular. Ela vai ter impacto na funcionalidade, né, pensando aí na questão, né, das atividades dela, né, e inclusive vai ter limitação na qualidade de vida, que no geral vai englobar tanto a funcionalidade quanto a participação dessa pessoa, certo? Então, isso aí já é um fato para a gente já discutiu isso desde o início das discussões do grupo. E aí, falando sobre dose, né, eu quis trazer o conceito do Scott Power sobre o que a gente tem que pensar na dose. Então, quando a gente pensa na dose, a gente tem que pensar nos princípios do treinamento, né? E aí, no Scott Powers, a gente tem 3 princípios. A gente tem o princípio da sobrecarga, da especificidade e o princípio da reversibilidade. Então, a sobrecarga, ela fala que um estímulo acima do usual, né, ele vai levar ao desenvolvimento muscular, beleza? E ele fala também sobre a questão da especificidade. Então, o exercício que eu faço, né, o resultado que eu obtenho, é um resultado específico para tal, para a unidade exercitada ou o sistema exercitado. Então, por exemplo, se eu faço um treino de força de membro inferior, eu vou ter um resultado de ganho de força nos músculos do membro inferior, né? Da mesma maneira que se eu faço um treino aeróbico pensando na corrida, né, eu não vou conseguir ter um benefício, né, se eu na força, por exemplo, e vice-versa. Então, a força, no geral, né, não vai aumentar condicionamento cardiorrespiratório, VO2, e o treino cardiorrespiratório, no geral, não vai aumentar a força. E o último princípio é o princípio da reversibilidade, que ele fala que a partir do momento que o indivíduo para de treinar, a gente vai ter uma perda conforme o destreinamento. Então, à medida que a gente tem ali, né, o repouso, o comportamento sedentário, a gente vai tendo uma perda do que a pessoa ganhou. Então, pensar, por exemplo, na UTI, né, a gente vai trabalhar todos esses princípios, né? O indivíduo ele vai estar restrito ao leito, então ele vai ter uma perda, né, que ele já teve, mas a gente pode trabalhar com sobrecarga e com especificidade para conseguir ganhos. E aprofundando um pouco mais nisso aí, né, e agora pensando na questão da prescrição em si, e aí se a gente pensar que é com base na prescrição, a gente vai, nesses 3 princípios que a gente vai fazer a prescrição, a gente vai ter aí uma prescrição que me dê que seja em uma dose adequada, e aí aqui tem a figura do cara tomando medicamento, porque é como se realmente fosse
medicamento, né? Então, para eu ter um fármaco funcionando, né, eu tenho que atingir ali uma quantidade de fármaco ideal, né, na corrente sanguínea, para ter o efeito terapêutico desejado. Então, tem que ser na dose certa, no horário de tomar correto, para eu conseguir ter o que eu espero, né? E com exercício, isso não é diferente. Então, se eu tiver uma dose correta, eu vou ter um efeito resposta correto também. E aí, a gente tem que pensar que a gente vai ter algumas coisas envolvidas nisso. Então, frequência, intensidade, tempo e tipo. E essa é a grande jogada do artigo, né? E aí vocês vão ver que aqui no final a gente vai pensar principalmente aí na variável tempo. Mas tudo isso tem que ser englobado, né? Quando a gente faz aí uma prescrição de exercício. Então, o objetivo do estudo foi investigar os efeitos de um determinado período de mobilização em pacientes críticos, considerando as características do paciente e a gravidade da doença. Então, pensando na metodologia, o estudo é uma coorte prospectiva, ou seja, eles pegaram um paciente aqui no início e foram acompanhando ele ao longo do tempo. Eles incluíram pacientes mais de 18 anos e que ficaram pelo menos 24 horas internados na unidade de terapia intensiva. Os desfechos dele foram mobilidade e transferência no índice de Barthel. Caiu a ligação? Não, tudo certo. Certo. Então, foi desfecho, mobilidade e transferência, pensando no índice de Barthel, tá? Eles avaliaram esses dois itens do índice de Barthel antes da admissão da pré-hospitalar, né, no período pré-hospitalar, avaliaram durante a UTI e avaliaram na alta da UTI. Então, eles conseguiram realmente fazer um acompanhamento desses pacientes aí. E eles tiveram desfechos secundários, que foi o delta MTB, que é uma variável relacionada à diferença entre esse índice de Barthel pré-hospitalar e hospitalar também, né? A variável tempo de permanência na UTI, tempo de permanência no hospital, alta para casa e mortalidade foram desfechos secundários. E aqui eles tiveram um protocolo, né? E aí, qual foi o protocolo? Né? No protocolo deles, os pacientes iam iniciar a mobilização precoce até 72 horas, né? Após 72 horas de admissão, tá? Esse protocolo, esses exercícios, a mobilização era realizada tanto com enfermeiros quanto com fisioterapeutas. Eles utilizaram a SOMES, que é uma escala para avaliar nível de mobilização, tá? Para ver qual foi o nível da mobilização do paciente. Essa mobilização podia ser ativa ou passiva, e eles também viram, né, quanto tempo que o paciente realizou essa mobilização. Aqui, só para vocês, quem não conhece o índice de Barthel, ele tem algumas perguntas, e aí você vai pontuando. Então, ele tem o item 8, que é transferência. Então, ele é transferência da cama para a cadeira e vice-versa, e quem pontua 15 é uma pessoa independente. E tem o item mobilidade em superfícies planas. Quem pontua 15 é independente, né? Mesmo que essa pessoa precise de alguma ajuda, como, por exemplo, uma bengala. Então, no geral, as pessoas poderiam fazer até 30 pontos. De resultados, tá? A gente, no final da análise, eles incluíram 684 pacientes, maioria mulheres, quase 60%. E a primeira coisa que eles avaliaram, né, o índice de Barthel, pensando que esses dois itens, né, os dois itens juntos podem dar até 30 pontos. Então, aqui, na admissão hospitalar, os pacientes tinham um Barthel aí de 30 pontos, né, e não variou muito não, todo paciente era independente, tanto para transferir quanto para deambular. Aqui as variáveis dos desfechos secundários. Então, o tempo de permanência hospitalar teve uma mediana de 29 dias, com intervalo interquartil de 19 a 44 dias. O tempo de permanência na UTI foi de 10 dias, com intervalo interquartil de 4 a 22 dias, e eles tiveram uma mortalidade de 4,7%, né? Ressaltando que a maioria desses pacientes eram
pacientes de característica respiratória. E aí, o que foi que eles encontraram? Além, né, desses resultados aí, eles observaram que o paciente realizar 40 minutos de mobilização precoce, né, contabilizada ao todo, então poderia ser manhã e tarde, só manhã, mas que realizasse 40 minutos, né, isso aí era um preditor independente de capacidade funcional na alta da UTI. Então, o que eles pontuaram foi que todo paciente que faz pelo menos, né, fazia pelo menos 40 minutos, eles vão ter melhores, né, vão ter melhor capacidade funcional na alta. E isso é bem interessante, né? E já entra para a gente voltar um pouquinho naquela questão da prescrição. Então, se eu quero prescrever um exercício, né, que ele realmente seja uma dose que me dê uma resposta, né, a gente já pode pensar aí numa questão de tempo, pelo menos 40 minutos. E aí eles observaram uma coisa secundária também. Eles observaram que pelo menos 40 minutos de imobilização precoce, né, é um preditor independente para a melhora funcional, para a melhora da capacidade funcional na alta hospitalar. Então, saindo da UTI, os pacientes que fazem mais de 40 minutos, eles têm melhor capacidade funcional, né, eles conseguem pontuar mais no Bartel, e eles já saem do hospital, né, com a capacidade funcional boa também. Então, eles voltam para casa, né, voltam para o convívio social deles, de uma maneira geral, pouco debilitados. E aí, outra coisa que eles conseguiram responder foi quem mais se beneficia. Então, quem mais se beneficia desses 40 minutos aí de imobilização? Então, eles observaram que pacientes que tiveram maior nível de mobilização pelas escalações, então os que fizeram nível 2 ou 3, foram pacientes que tiveram mais ganhos. E tem uma coisa muito interessante também. Eles observaram que os pacientes do nível 4, que são pacientes que deambulam, são pacientes que não vão sofrer efeito do tempo. Então, mesmo que eles não deambulassem 40 minutos, não fizessem 40 minutos de mobilização precoce, mas deambulassem, né, eles ainda assim teriam esse benefício. E aí eu trouxe só a escala SOMOS aqui para vocês entenderem melhor. Então, o nível 0 é um paciente que não é mobilizado. Um nível 1, né, é um paciente que ele inicia a sua mobilização, né, mas não é uma mobilização ainda ativa, né. No nível 2, é um paciente que ele consegue sentar na cama, aqui o nível 1 seria o nosso nível 2, na verdade, desculpa, que é o paciente que consegue fazer exercício no leito. O nível 2 é o paciente que consegue sentar no leito, né, mas com suporte na maioria das vezes. O nível 3 é um paciente que consegue ficar de pé, e o nível 4 é o paciente que consegue deambular. Então, o que eles observaram foi que os pacientes que sentam, né, e ficam de pé são pacientes que conseguem ter uma melhora funcional na alta da UTI, na alta hospitalar, e os pacientes que deambulam, né, são pacientes que, independente do tempo que eles deambularem, eles vão ter algum resultado. Então, eu acho que esse slide é um slide de conclusão, e é para a gente ver, né, que se a gente pensar na questão da prescrição, né, então realizar o exercício correto, né, ver qual é o nível do paciente, e realizar essa mobilização adequada, né, para ele manter o que ele já tem, né, fazer uma dose, né, pensando nesses níveis 2 e 3 aí, de pelo menos 40 minutos, ou um paciente que deambular com ele, independente do tempo, a gente vai ter realmente um efeito dose-resposta aí, do exercício, no sentido estrutura-função, e além, no sentido capacidade funcional mesmo, pensando no quesito, nos 2 itens que eles avaliaram, né, que foi transferir e deambular. Então, foi isso as minhas colocações. Muito obrigada, foi muito complicado, eu fiz igual um aprendiz aqui nessa apresentação de slide.
agora, mas deu tudo certo. Então, quem quiser agora falar, compartilhar, comentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Ô, Fê, muito obrigado, né? Você sempre contribuindo com o nosso querido grupo. Excelente apresentação, né? Queria ouvir o pessoal aí. Delmiran, tá podendo falar? Yasmin. Boa noite, gente. Tô sim, professor. Boa noite, meu querido. E aí, o que você achou do estudo? Eu achei um estudo muito interessante, um N bem impressionante, né? Se não me engano, foram mais de 630 participantes, não é isso? No final. E eu tenho uma dúvida em relação à nossa realidade, né? Que eu vi que o estudo de fora do Brasil. Em relação a vocês, né, que já estão como profissionais da área, como é a situação, a realidade, né, dentro das UTIs que vocês têm experiência? Essa questão da mobilização, ela está presente na conduta do fisioterapeuta? Ou é algo ainda de um ou outro profissional? Ou é algo que ainda está sendo discutido, ainda está sendo inserido? Como é essa realidade? Essa é a minha dúvida. E aí, Fê? Então, mobilizar o paciente, eu acho que é uma coisa bem forte atualmente na terapia intensiva, no hospital de maneira geral, né? Então, sim, realmente é realidade, mas é uma mobilização que, ao meu ver, ainda tem algumas fragilidades. Acho que essa questão do tempo, né? A questão da melhora da prescrição, da progressão, por exemplo, são pontos frágeis. Mas sim, a mobilização é uma coisa atualmente presente, né, e realizada pelos pacientes elegíveis. Mas eu acho que, ao meu ver, né, a depender do local que você está, né, ela é implementada de maneira desigual. Então, por exemplo, tem hospital que tem protocolo para isso, né, e as pessoas conseguem aderir, tem uma cultura de equipe, que a equipe consegue realizar de maneira uniforme, e tem outros hospitais que não têm, né, protocolos, as equipes não conversam, os membros da equipe não conversam de maneira uniforme, então tem alguma limitação. Mas, no geral, na minha realidade, né, que é aqui no Hospital Prado Valadares, e em alguns hospitais que eu já vi, isso é uma coisa presente e bem discutida, apesar das fragilidades que eu pontuei. Oi, gente, boa noite. Parabéns, Fernanda, parabéns, Fê. Eu queria fazer outra pergunta também relacionada a isso, né? Na prática, que você já teve, que vocês têm, né? Vocês costumam realizar mesmo 40 minutos, ou é menos, ou depende muito do tipo de paciente, ou, não sei, faz 20 minutos agora e depois de um tempo faz novamente? Então, na minha prática, né, no geral, isso vai variar muito de paciente para paciente. Então, por exemplo, um paciente que é de VC SOMS 4, que é o paciente que deambula, é um paciente que ele vai ter um tempo menor. Ele vai levar menos tempo para transferir, né? Ele já vai conseguir ali deambular, então às vezes a gente não vai andar uma distância tão longa, né? Então ele vai ter um tempo menor. Tem pacientes que a gente consegue otimizar para fazer mais de uma vez ao dia, né? Vamos dizer, exercício prescrito. E isso, a depender, pode chegar a 40 minutos, mas no geral, né, passa um pouco longe. E tem pacientes que o tempo que a gente fica com ele para fazer a mobilização demora às vezes mais que 40 minutos. Só que às vezes não é o tempo real de exercício. Às vezes é um paciente que a gente tem que ter auxílio para transferir,
posicionar, né? Pensando nos níveis aí da mobilização. Transferir, vamos dizer, para sentado. Posicionar sentado, retornar para o decúbito, e a gente tem um tempo com ele ali, mas às vezes passa dos 40, mas o tempo efetivo de treino, às vezes é um pouco menor. Então, o que eu posso dizer é que, no geral, esse tempo, ele é a menos, né? E aí já liga um alerta para a gente de pensar em formas, né, da gente conseguir otimizar isso aí, pensando na característica da UTI, das UTIs que a gente tem, né, na característica dos pacientes também. Às vezes são pacientes com muita comorbidade, paciente com IMC elevado, às vezes a gente tem uma UTI inteira para mobilizar, né, e dar conta da parte ventilatória, e realmente a equipe, né, o fisioterapeuta do dia, ele não dá conta, né, de fazer esses 40 minutos aí. Então, eu acho que é uma série de fatores que contribui para isso, né, para a gente não ter realmente esse tempo, né, de trabalho. Gabriele, pode falar. Uma dúvida assim que ficou. Por exemplo, eu já passei na UTI e às vezes a gente pegava um paciente e botava só ele deitado, ficava ali com ele, fazia assim, sei lá, faz uma extensão, às vezes era paciente neurológico, né? E pega aqui, aperta essa almofadinha para trabalhar aqui a mão. No caso, seria considerado a mobilização em si esses exercícios específicos, como apertar essa almofadinha, fazer a perna estendida, do que esse ato de estar ali, né? Transferir para sentado, já não conta tanto como a mobilização em si. Foi essa a minha dúvida. Às vezes a gente pega o paciente e bota ele em pé um pouquinho e tal, não faz um protocolo de exercícios em si. Porque quando eu fazia, por exemplo, peguei o paciente, botei ele sentado e fui para a varanda com ele, num paciente neurológico. Para mim, eu tipo, poxa, mobilizei ele, tá ótimo. Mas no caso aí, eu só transferi ele de postura e não mobilizei em si nesses 40 minutos, no caso, né? Então, vou falar aí, professor Rodrigo, se quiser complementa. Inclusive, se quiser não, pode complementar, graças a Deus. Então, o que você tem que pensar? Se você pensar naquele slide que eu passei, né, no primeiro slide que fala sobre o princípio do exercício, né, a gente tem que ter especificidade, né, então tem que ser um exercício para tal grupo muscular, né, e eu vou ter também a questão da dose não, no sentido de que se da sobrecarga, né, que se eu realizo um exercício, né, para um paciente, para ter resultado eu preciso ter sobrecarga. Então, eu acho que tem duas coisas na sua fala que a gente precisa diferenciar. A primeira, o que é exercício, e a segunda, qual exercício que realmente vai fazer a diferença para aquela pessoa. Então, se você pensar no que é exercício, então o exercício é toda atividade programada que um paciente pode realizar ou uma pessoa pode realizar. Isso pode ser uma atividade uniarticular, né, um treino de força, pode ser um treino de transferência, um treino de flexibilidade, pode ser um exercício cardiopulmonar, né, que trabalha em função cardiorrespiratória mesmo. Então, são tipos de exercício. Eu posso, por exemplo, no dia do meu treinamento, colocar apenas treinos de transferência e mobilidade para o meu paciente. Então, só treino para ele aprender a rolar na cama, para ele aprender a sentar no leito e para ele aprender a transferir e sentar do pé de pé. Né? Uma atividade funcional, certo? E isso é um tipo de exercício. O que eu posso ir além agora, né? Aí você falou assim, às vezes eu coloco meu paciente para ir até a varanda. Então, eu estou trabalhando outros aspectos cognitivos aí nesse sentido, né? Então, eu trabalho com ele, né? Questão de saúde mental, né? De visualizar um ambiente diferente, a questão de superfície diferente, é o momento que ele vai transferir, por exemplo, para a cadeira, se ele não foi deambulando,
ou ele vai deambulando, né? É o momento dele transferir também. Então, essas coisas que a gente implementa e incrementa no exercício, né? Para algumas pessoas é só porque ficou bonito, né? Ficou instagramável. Mas são ferramentas que a gente pode utilizar realmente para conseguir fazer um exercício, uma prescrição legal. E aí, dessa fala que você falou, né? Você tem que pensar na questão da sobrecarga. Então, isso que eu estou fazendo aí é uma coisa que só está mantendo que o meu paciente tem ou é uma coisa que está oferecendo realmente ganho para ele, né? Será que ele tem uma força ali, vamos dizer, né? Será que ele tem força para ficar sentado no leito 30 segundos, né? E eu estou treinando com ele para ele ficar 40 segundos. Será que eu não estou indo além para ele conseguir ficar, né, esses 40 segundos? Trabalhando com a resistência no treino de força, né? Que seja adequado para ele, então, colocando carga, né? Vendo qual é a RM dele, trabalhando em uma porcentagem acima, né? Colocando um número de séries e de repetições adequadas. Então, tem todo esse conjunto, né? Então, os exercícios, eles podem ser diversos, né? E o que você vai colocar mais é o que vai, no geral, trazer resultado. Eu gosto sempre de dar um exemplo que usar o exemplo do paciente cardiopata, principalmente um cardiopata descompensado. Então, para mim, para você, às vezes, sentar no leito é uma atividade que não vai me gerar sobrecarga. E aí eu falo no sentido do paciente cardiopata, no sentido de sobrecarga, como eu posso dizer, cardiopulmonar, né? Que eu penso nos pacientes de cardio mais no sentido de trabalhar o cardiopulmonar. Só que, às vezes, o paciente cardiopata, que eu coloco ele no leito sentado, eu falo, nossa, eu só fiz isso. Mas eu já levei, pelo menos, a depender do paciente, posso levar 20 batimentos de frequência cardíaca, né? Se eu faço um exercício associado, eu posso já estar trabalhando aí entre 50% e 60% da zona-alvo de trabalho dele. E é isso que faz a diferença, né? A questão da intensidade. Não sei se fui clara ou se falei, não foi nada. Não, foi bom, eu entendi bastante. É que eu tinha muito, acho que nessa sua fala final foi o ponto, assim, porque eu olho, tá, botei o paciente para sentar, nossa, só fiz isso. E aí eu fiquei pensando, poxa, às vezes leva, né, 40 minutos, 20 minutos, será que é só isso mesmo? Só isso tem que fazer? E foi isso que eu fiquei assim no artigo, poxa, tá, se eu levar 40 minutos só para sentar o paciente, é só isso? Só isso já resolveu alguma coisa? Tipo, foi essa a minha questão, mas entendi, foi ótimo. Obrigada. Nada. E aí, prof. Rodrigo, o que o senhor tem a dizer? A gente tem, né, uma grande questão que, historicamente, a ideia era deixar essa galera parada, né? Então, nos últimos, assim, o que a gente, de 2008 para cá se intensificaram, né, os estudos mostrando que a imobilidade ela traz problemas, né? A gente já sabe disso. E a gente começou a mobilizar as pessoas. Entretanto, né, Fernanda falou muito bem aí, a gente tem uma sobrecarga, né, de trabalho e a gente precisa encontrar essa dose mínima, né, para a gente ter um norte aí, para que a gente tenha algum benefício com o paciente. Nós já tentamos de tudo, né? Ficar eletroestimulando, colocar em cicloergômetro, Teraband, botar halter, botar peso, tentando de tudo. Essas coisas, elas trazem algum benefício para o paciente, né? Porém, não temos estudos assim com uma qualidade tão boa como esse estudo, que esse estudo ele nos dá um norte, né? Porque principalmente os pacientes que
tem uma capacidade funcional ali intermediária, né? Então, qual é o raciocínio, né? Tipo assim, quem tem uma boa capacidade funcional, quem já anda, ele é um paciente que no seu plantão, a sua preocupação com ele é menor. Eu não vou ter tanta preocupação com esse paciente. Então, esse paciente, ele teoricamente, ele vai consumir menos tempo de você. Agora, essa população que tem uma capacidade funcional intermediária, né, aquele paciente que está com um pouco de dificuldade para sentar, é um paciente que você não consegue andar com ele, porque é um paciente que perdeu força, perdeu equilíbrio, perdeu coordenação, ou tem uma endurance, né, diminuída, não consegue ficar muito tempo em pé, enfim. Para essa pessoa aí, a gente tem que ter um olhar mais interessante, né? Porque esse perfil de pacientes, né, que da SOMES classifica com 2 ou 3, né? 2 seria aquele paciente que a gente consegue no máximo sentar ele, 3 é aquele que no máximo a gente consegue ficar em pé com ele. Então é uma classificação simples, né? Que a gente pode fazer assim tranquilamente, é uma escalinha simples, e que a gente chegou num norte muito interessante, porque até então a gente não sabia algo relacionado ao tempo. Então, a gente agora, né, tem uma estratégia um pouco mais organizada. Daqui a pouco eu comento um pouquinho sobre alguns avanços que nós precisamos ter nesse sentido, mas hoje, né, na nossa realidade, a gente precisa registrar, né, esse tempo que o paciente ficou sentado e o tempo que o paciente ficou em pé. Porque se eu conseguir 10 minutos hoje de manhã, vai ser muito bom, né, se a gente conseguisse pelo menos 30 minutos de tarde, ou mais uns 15 minutos de tarde, uns 15 minutos à noite. Então, se a gente se comunicar com isso, tendo uma meta de 40 minutos dia, eu aumento a probabilidade desse paciente ter uma melhora da capacidade funcional, tanto na alta da UTI quanto na alta do hospital. E essa é uma meta muito importante, né? Então, capacidade funcional, como a Fernanda bem falou, está associada a muitas coisas, né? Aí, no caso do trabalho, ele fala alguma coisa de qualidade de vida e tal, mas a gente pode trazer isso aí para um impacto econômico, né, e social, né? Pacientes mais dependentes, né, eles sobrecarregam muito a família, né? Eles demoram de retornar ao trabalho, né? Eles acessam com mais intensidade o serviço de saúde. Esses pacientes custam muito caro, eles reinternam muito, eles fazem muitas complicações. Então, quando eu consigo que o paciente saia da UTI e saia do hospital com a capacidade funcional melhor, além dele ter uma melhor qualidade de vida, ele vai ser um paciente mais barato para o sistema, ele vai consumir menos da família dele, porque ele não vai ser tão dependente, né? Então, para mim atingir isso, né? Aqui já pensando como fisioterapeutas mais modernos, né? Não vai adiantar eu estar fazendo uma atividade desorganizada. Eu vou precisar ter um mínimo de organização. E qual a organização que a gente vai buscar agora? É uma meta de 40 minutos dia, né? Então, não é uma meta tão impossível assim, né? Se a gente for pegar uma UTI, por exemplo, eu estava na UTI agora, cheguei agora. Dos 10 pacientes que estavam lá internados, tipo assim, 30%, né? 3 pacientes ali estavam sedados em ventilação mecânica. Pouco o fisioterapeuta tem para contribuir com esses pacientes. 2 pacientes tiveram síndrome coronariana aguda, estavam guardando a intervenção, está restrito, né, ao leito. Então, assim, 50% dos pacientes da UTI não vão tomar tempo do fisioterapeuta. Talvez tenha 1 ou 2 que já tem capacidade de andar. O que eu vou fazer com esse paciente? Rapidinho ali, ó, bora, ficou em pé, a gente vai andar com esse paciente, depois ele retorna para o leito, tá tranquilo. Agora eu vou ter em torno de 2 a 3 pacientes que vai depender uma atenção um pouco maior minha. Eu vou ter que colocar esse paciente sentadinho ali e vou ter que cronometrar o tempo dele. Talvez eu não consiga nenhum atendimento atingir os 40 minutos. Porém, se eu registro, né, 20 minutos ali, o próximo colega que vai pegar o plantão vai tentar atingir os 20 minutos, para dentro de 24 horas ali o cara atingir os 40 minutos, e a gente tem uma probabilidade maior desse paciente ter uma recuperação
mais adequada. Então, esse trabalho, ele muda a nossa prática, né? É muito interessante quando a gente lê um estudo que muda a nossa prática. Por quê? Porque antigamente, por exemplo, a gente ficava muito concentrado na mobilização passiva, muito concentrado em exercícios ativos, livres ali no leito, né? Levanta a perna, baixa a perna, tal, tal, tal. Aí está mostrando, né, o impacto do treino de mobilidade cronometrado com uma meta alcançável, né, de 40 minutos, e isso alterando desfecho, né? Um trabalho bem desenhado, tem algumas limitações que eu vou comentar daqui a pouco, mas isso muda a nossa prática. Então, depois que a gente lê um estudo desse, que a gente discute um estudo desse, né, a gente precisa tentar atingir esses 40 minutos dia, porque eu aumento a minha probabilidade de ter uma resposta, né, um benefício mais adequado para esse paciente. Não atingir isso significa que eu estou diminuindo a probabilidade desse paciente ter uma melhor capacidade funcional na alta. E isso é ruim, porque talvez eu estou investindo esforços e eu não atingi essa bendita dose-resposta aí que Fernanda falou. Isso é muito importante. Então, assim, não adianta você tomar um antibiótico uma vez na semana, né? Você precisa seguir um esquema. Existe uma frequência, uma quantidade, um tempo para isso, porque senão não vai fazer efeito. Agora, trazendo para o exercício é a mesma coisa. Será que você ficar mandando o paciente levantar o braço, levantar a perna, apertar alguma coisa, será que isso vai estar trazendo benefício para o paciente? Vamos trazer aqui um exemplo bem prático, né? O calorzão chegou aí e vamos colocar o exemplo aqui, eu estou vendo que o grupo de muitas mulheres. Então, se sua meta for chegar com as pernonas, né, para você vestir um biquíni, chegar com uma pernona na praia, vai adiantar você ir na academia só 1 minuto uma vez por semana? Você sabe que não, né? Vai adiantar você ficar fazendo exercício para o seu dedo, exercício para o seu braço, exercício para sua perna? Também não, né? Se o seu objetivo é aumentar o volume lá da sua perna, porque você quer ter uma perna mais grossa e tal, você vai ter que se concentrar nisso, você vai ter que obedecer uma frequência, você vai ter que obedecer essa sobrecarga que Fernanda bem falou aí, você vai ter que cuidar alguma coisa do tempo, você vai ter que cuidar de algumas variáveis para que você tenha essa resposta, que você chegue lá na praia lá que você deseja e você esteja com sua perna mais definida. Agora, a gente está pensando aqui num desfecho que é o paciente que entrou andando na UTI, ele entrou saindo de uma cama indo para uma cadeira, e o meu objetivo é que na alta da UTI ele continue fazendo isso. Ele possa continuar andando, ele possa continuar ficando em pé, ou se ele não continua ficando em pé, pelo menos sentadinho ele consiga ficar. Se eu quero atingir esse desfecho, o treino mais lógico é eu treinar esse tipo de transferência. Eu ficar treinando o braço com ele, eu ficar tentando fazer o famoso bombeamento tibiotássico, né? Bota o pezinho para cima, para baixo, levanta essa perninha. Talvez eu não vou ter o mesmo resultado do que se eu enfatizo o treino de transferência. Porque é a principal capacidade física de um ser humano é a mobilidade. Mobilidade, né, é o ato de você conseguir manter uma posição ou trocar de posição e se deslocar, né? Então isso é uma das principais competências, né, de um ser humano, né? É ele ser capaz de se deslocar, de manter diferentes posições contra a gravidade, e isso a gente precisa enfatizar. Parece algo simples, né? Manter alguém sentado durante 40 minutos, mas não é tão fácil assim, tá certo? Essa pessoa tá cheia de fio, essa pessoa tá cheia de acesso, cheia de dreno, cheia de tubo, cheia de um monte de coisa. Essa pessoa tem um risco de instabilizar. Então, é preciso que o profissional seja competente, saiba avaliar a segurança e tentar atingir o maior nível de mobilidade desse paciente e
registrar esse tempo aí para ter uma meta de 40 minutos. Essa é a grande jogada. Não sei se ficou claro aí. Eu acho que quem é novinho aí, está no primeiro semestre, no segundo semestre, terceiro semestre. Se pudesse dar um alô aí para a gente saber se está clara a discussão ou se não a gente detalha mais. Acho que quem participou foi Gabriela e Thalita. Não sei se Júlia está acompanhando bem. Delmiran, eu sei que está acompanhando bem. Eu estou acompanhando Brena. bem. Estou no 7º semestre de 8, então estou bem pertinho de formar. Massa. Tudo certo, né? Júlia apontou aqui. Não sei se Daiane tá legal. Lara. Pode ficar à vontade, viu, pessoal? Pode ficar à vontade, qualquer dúvida que vocês tiverem. Então, esse raciocínio é muito bom. Entretanto, pessoal, só para a gente finalizar aqui a nossa reunião, a confiança que eu tenho nesses achados aí, ela é uma confiança moderada. Por que isso? Porque esse desenho de estudo ele não é o melhor para responder esse tipo de pergunta de pesquisa. O melhor tipo de desenho de estudo para avaliar uma intervenção é o ensaio clínico, né? Randomizado, controlado, duplo cego, com bom segmento, né? Com um N calculado, enfim. O estudo de coorte, ele nos dá uma relativa confiança. Então, eu não tenho certeza se 40 minutos é o top da galáxia. Isso pode variar. Pode ser que os próximos estudos apontem que é 1 hora, pode ser que algum estudo aponte que 30 minutos é suficiente, né? Então, a gente vai discutir mais sobre isso daqui para frente, mas eu gostaria de já estar sinalizando isso para vocês, né? Para mim ter uma certeza melhor, para mim ter uma evidência com melhor qualidade para esse tipo de pergunta aí, o ideal seria um ensaio clínico, né? Bem conduzido, né? Onde eu ia pegar um de pacientes e fazer com que eles atingissem o maior nível de mobilidade por 40 minutos e o outro grupo fazendo os cuidados usuais de fisioterapia e depois eu ia avaliar se o grupo que fez 40 minutos foi superior ao outro grupo. Então, tem um ensaio já protocolado nesse sentido, né? Eu acredito que daqui uns dias sai esse estudo, nós vamos discutir ele, né? Provavelmente a gente vai encontrar em breve esse tempo. Porém, isso não é um problema grave. Por quê? Eu vou trazer aqui para a nossa realidade, né? Vamos falar da população geral, por exemplo. A gente hoje já tem evidências robustas, né? De que um tempo em torno de 30 minutos por dia de uma atividade moderada, ela traz benefícios para a saúde da população em geral, né? Então, você ter um tempo de 30 minutos dia, né? De uma atividade moderada. A atividade moderada é uma atividade que vai deixar a sua fala um pouquinho cortada, né? Você vai ter ali um Borg de 6, 7, de 10, né? É uma atividade que ela eleva, né, a sua frequência cardíaca aí em uns 20, 25 a quase 30 pontos ali, né? Você vai ficar em torno de 60% da sua frequência cardíaca máxima. Então, seria aqui, né, uma caminhada rápida para essa turma que está aqui nesse grupo, né? Uma corrida leve, um trotezinho leve, de 30 minutos dia, né? Que não precisa nem ser os 7 dias da semana. As evidências mais recentes mostram que um volume de 150 minutos por semana já nos dá um benefício, porém, ainda assim há discussão, porque faltam mais ensaios clínicos para a gente ter certeza se é 30 minutos por dia, se não é 40, se 25 não resolveria o problema. Então, a dose do exercício ela vem sendo pesquisada para a gente entender melhor. Então, olha, observa que na população geral a gente tem dúvidas ainda, tá bom? Se a gente estiver conversando entre a gente aqui, né? Se eu for conversar hoje e falar assim, Enzo, não, vou conversar não, vou até fazer essa pergunta. Enzo, você fez 30 minutos de atividade hoje?
Hoje não, professor. Mas você tenta obedecer pelo menos 150 minutos por semana? É, pelo menos nessa média, né? Para conseguir um volume total na semana, Nesse por volta de mês, uns você 50. conseguiu atingir 150 minutos todas as semanas? Acho que sim, porque eu não marco, é assim, né? Eu não faço uma marcação tão correta em relação ao tempo, mas eu creio que sim, de acordo com as atividades que eu realizei, no caso, né? Qual foi a última vez que você tomou um antibiótico? Rapaz, faz um tempo já. Mas você tomou Faz um assim, tempinho. você tomava um dia, depois o outro na outra semana? Não, né? Tem que ser regradinho no horário. É, Inclusive, até tomar até depois que os sintomas já saem, né? Para poder cumprir toda a dose correta e a frequência correta também. então, né? Em termos de medicação, a nossa cultura é seguir uma dose. Em termos de exercício, né? A gente precisa amadurecer nesse sentido para a gente também tentar atingir uma dose, porque sem uma dose correta eu não vou ter a resposta que eu desejo. Então, por exemplo, o Enzo, ele pode estar fazendo uma atividade, né, com fins estéticos. Se ele não atingir uma dose correta, ele não vai ter. Ele pode estar por conta da saúde cardiovascular. A depender, se ele não seguir uma dose correta, ele não vai ter esse benefício. Enzo pode estar fazendo exercício, eu não sei qual é o objetivo dele, mas ele pode estar fazendo pela saúde mental. Hoje a gente tem evidências, né, demonstrando um impacto positivo, né, no controle de ansiedade, depressão, alguns transtornos de humor, no próprio TDAH, né, a gente tem. A gente tem para o sono, por exemplo, né, atividade física, com uma dose adequada, ela tem uma resposta benéfica em relação ao sono. Mas a gente ainda não sabe a dose com uma confiança grande, né, ao ponto de eu dizer para você, ó, velho, 35 minutos, 40 minutos. Então, assim também acontece na UTI. Então, nós não temos um ensaio clínico ainda que não é para ninguém ficar abraçado com esses 40 minutos, não. Pode ser que daqui a um dia saia um trabalho falando que 25 é suficiente. Ou talvez pode vir um trabalho falando que 1 hora é melhor do que 40 minutos. Mas hoje, se você for conversar com alguém, você vai falar assim, ó, a melhor evidência disponível que tem é o trabalho de Lawrence, né, que é capitaneado, né, pelo professor Steven Charlen, que foi o que desenvolveu a SOMES, é um grupo alemão, né, que procura simplificar o processo de mobilização para tornar ele mais prático. Então você vê que os caras não incrementaram exercícios difíceis, eles não botaram equipamento, né? Nós temos outros trabalhos utilizando videogame, utilizando cicloergômetro, utilizando eletroestimulação e tal, mas que não mostraram todo esse benefício. Ou seja, quando eu boto videogame, quando eu boto eletroestimulação, quando eu boto teraband, quando eu boto essas coisas, eu aumento o custo da terapia, aumento o trabalho, né? Tem que fazer desinfecção dessas coisas e tal. Aí o que a gente tem hoje é um trabalho muito bom, não é o perfeito da galáxia, como eu estou falando, deveria ser um ensaio clínico, o top, né? Daqui uns dias, com fé em Deus, sai esse ensaio clínico e a gente vai saber melhor essa questão do tempo. Mas hoje, se você quer ser um fisioterapeuta de valor, que atua, né, baseado em evidência, né, com a melhor evidência disponível, a melhor evidência é esse estudo. E desde quando esse estudo saiu ano passado, né, quem já teve comigo aí na UTI, Enzo, por exemplo, já teve, sabe que eu sou chato com esse negócio do tempo, né? Tem que tentar atingir 40. E todos os pacientes que estão passando por mim, eu tô com essa meta aí de atingir os 40, né? Com segurança, desde que o paciente tenha condições, né? Clínicas e capacidade física, né? Para atingir os 40. E uma coisa muito importante é os aspectos relacionados à motivação, né? Muitos pacientes, eles começam a querer recusar, mas a gente precisa conversar com ele, né? Eu nunca vi paciente nenhum recusando uma injeção. Eu não vejo o paciente recusando
uma coleta de sangue, eu não vejo o paciente recusando um raio-x. Por quê? Porque está embutido no paciente que aquilo é importante. Cabe a nós trabalharmos essa cultura, tanto do paciente, quanto a nossa cultura interna, quanto a da equipe, né, mostrando que a melhor evidência disponível na atualidade hoje no mundo, né, a melhor evidência aponta para que a gente atinja um tempo de pelo menos 40 minutos com pacientes que não conseguem deambular. Se você conseguir ele 40 minutos em pé dia, você deu um show. Se não conseguiu, pelo menos sentado, né? Tentar esse nível de mobilidade aí mais alto para esse paciente e tentar registrando, cronometrando isso. Ô professor, queria fazer só um complemento, né? E puxando um pouco, inclusive, um pouco da pergunta que o Almiran fez em relação sobre realidade e tudo mais, e trazer isso um pouco dentro do artigo também. Antes de começar, também parabenizar a Fernando, que você apresentou muito bem, com uma explicação muito ótima, deu para elucidar todos os pontos ali, as minúcias que estão atrás desse artigo, né? E sobre também o que o professor falou em relação a gente tentar evoluir cada vez mais em relação tanto à prática, mas também em relação ao registro, né? Que é muito importante, tanto para saber o quanto que o paciente fez hoje, o quanto que ele precisa fazer no turno da manhã ou no turno da tarde, ou então para um outro colega perceber o quanto o paciente já fez naquela semana e que ele tem que dar continuidade a isso. E eu trouxe esse aspecto porque é uma questão, essa parte do registro, que a gente muitas vezes não vê de uma forma tão precisa dentro dos prontuários, né? Às vezes tem ali a atividade de mobilização, mas não tem tanto em relação a esse registro, como, por exemplo, do tempo. E trazendo isso para dentro do artigo, a gente percebe que, assim, dentro de uma coorte prospectiva, que tem uma equipe de pesquisadores ali que está acompanhando aquele processo e auxiliando nesse registro, eles também tiveram perda de dado por conta dessa questão. Então, dentro da amostra inicial lá, né, que seriam 1.165 pacientes, 217 não entraram na análise final justamente porque não teve um registro completo daquele nível de mobilização. Então, a gente percebe que se dentro de um estudo científico já tem uma dificuldade em conseguir fazer esse registro com todo mundo, imagine dentro da prática clínica, né? Então, é algo que a gente precisa realmente evoluir, focar e tentar ser o mais preciso possível, porque só dessa forma que a gente vai avançar dentro dessas questões e conseguir identificar qual seria a dose, a melhor dose possível para aquele paciente, né? Para os pacientes no geral. Marli, tudo tranquilo? Silas, Giovana, Júlio, podem ficar à vontade, viu? Michele, Emily. Kélio. Eu acho. Podem ficar à vontade, viu? Para estar perguntando. Então, não tendo mais perguntas, eu vou passar aqui a palavra para Enzo, para estar fechando a nossa reunião, agradecendo Fernanda. Fernanda também falar as últimas palavrinhas dela, para a gente ir se despedindo. Você pode conduzir essa parte final aí, Enzo? Pode sim, professor. Antes de fechar, a Fernanda quer falar mais alguma questão, concluir alguma coisa, antes de fechar a reunião? Acho que foi uma discussão muito boa, então eu estou aguardando ansiosamente o próximo encontro, né, para a gente conseguir aprender mais. Então, todo mundo de parabéns, vamos nos vemos já já. Ótimo. Obrigado, pessoal, que participou, que esteve com a gente aqui até o final. Né? Obrigado, Fernanda, por ter se disponibilizado e ter feito essa apresentação. Obrigado também pelo professor Rodrigo pelas contribuições que o senhor colocou aqui.
Obrigado a todo mundo que participou também, né? Que tentou conversar um pouquinho, teve alguma dúvida ali. E é isso mesmo, surgiu dúvida, tem que perguntar, porque só assim que a gente acaba avançando em todas as questões, tá certo? A gente se vê na próxima reunião. Lembrando que a próxima reunião também vai ser uma discussão de artigo, então já está lá posto no cronograma qual artigo vai ser. Então, quando puder, tiver um tempinho, dê uma olhada, tá certo? Para a gente manter sempre nesse nível de discussão e tudo mais. Tá certo? Obrigado, pessoal.